A paz do Senhor e um ótimo domingo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical online da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. A você, aluno matriculado, a você não matriculado, mas que nos acompanha assiduamente, a você que está nos visitando, pela primeira vez. Esperamos que você seja muito agraciado por Deus mediante o estudo da sua palavra. Nossas aulas seguem o currículo da CPAD e neste último trimestre do ano nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje nós estudaremos a lição de número 11 deste currículo, que tem por tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Hoje, domingo 12 de dezembro de 2021, hoje é um dia muito especial, pois hoje é comemorado o Dia da Bíblia. Esse dia é celebrado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia ele foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que os cristãos intercedessem em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. E graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela Sociedade Bíblica Brasileira, o Dia da Bíblia ele passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Então, esse domingo, a comemoração do Dia da Bíblia, ela já está acontecendo ao longo desta semana. Então, desde dezembro de 2021, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei Federal 10.335, que institui a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e se diversificaram. Realização de cultos, carreatas, exposições bíblicas, distribuição maciça de Bíblias são algumas das formas que os cristãos encontraram para agradecer a Deus por este alimento para a Bíblia. A Bíblia, amados irmãos e irmãs, é muito mais do que um livro comum. Além de histórias inspiradoras, ela é a mensagem direta de Deus para o homem e tem poder para transformar vidas. Vamos então fazer uma breve oração para assim começarmos a aula de hoje, que fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Bem pertinente, o assunto de hoje, a sã doutrina no Dia da Bíblia. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã de domingo, no Dia do Senhor, para juntos, ó Pai, em torno da Tua palavra, nela meditarmos, nela, Senhor Deus, sermos edificados e que a Tua graça seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas e que ela possa produzir em nós os efeitos pelas quais
ela foi assim nos dada. Nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Como nós havíamos falado, hoje nós estamos estudando a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, a Igreja do Senhor é a instituição divina que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Se assim não faz, é para isso que a igreja foi instituída, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Defender a sã doutrina, pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz que contra a igreja as portas do inferno não prevaleceriam. A nossa leitura bíblica em classe está registrado em 2 textos da palavra de Deus, um na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, e o outro texto na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. A leitura desses textos da Escritura, por si só, merece uma apreciação especial. De forma objetiva, amados irmãos, destacamos a preocupação do apóstolo Paulo com a ameaça dos discursos vãos que falsos mestres faziam no seio da igreja para corromper a sã doutrina. Paulo, ele apela ao bom senso pastoral de Timóteo para que ele enfrente com autoridade os falsos mestres e mantenha o modelo de tudo quanto foi ensinado acerca da genuína doutrina cristã ensinada por Jesus e pelos apóstolos, que passaram a ensinar a igreja do primeiro século. Como ele afirma, em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que nós devemos estar edificados, a igreja do Senhor, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição, ela fala justamente sobre ortodoxia versus heterodoxia. O segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, fala sobre a ameaça da corrupção doutrinária. E o último tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. Então, o primeiro ponto aí é a ortodoxia versus heterodoxia. Então, esses 2 termos, eles nos ajudam a entender a preocupação que o apóstolo Paulo teve com a proliferação das doutrinas heréticas nas igrejas locais aonde ele implantou nas suas viagens missionárias. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse aos pastores da igreja de Éfeso: olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, a primeira ordem do apóstolo Paulo aos bispos, aos presbíteros, aos pastores ali da igreja de Éfeso, que está registrado lá em Atos, no capítulo 20, quando Paulo se despede e quando eles percebem que parece que vai ser a última vez que eles vão ver o apóstolo Paulo, e ali eles se abraçam, choram, oram, e Paulo deixa esta
este mandamento, né, para que os pastores, os bispos, inclusive Timóteo foi um desses pastores da igreja de Éfeso, ele diz, olhai por vós, ou seja, primeiramente o presbítero, né, o dirigente deveria olhar primeiramente para ele, para que ele não se aparte da doutrina de Deus, não se aparte da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele diz para que também olhai para todo o rebanho, ou seja, vigie, né, todo o rebanho do Senhor, né, que o Espírito Santo constituiu vocês como líderes, como pastores, como líderes, para apacentardes a igreja de Deus. E que forma que ele resgatou? Ele resgatou com o seu próprio sangue. E ele continua ainda dizendo, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então observa que o perigo das heresias, o perigo das falsas doutrinas, dos falsos argumentos, não seria somente um perigo externo vindo de pessoas como Paulo ainda classifica como lobos cruéis, mas também do meio da igreja, dentro do seio da igreja, muitos se levantariam e falarão coisas perversas para atrair para si os discípulos, os membros da igreja do Senhor. Esta é uma preocupação, uma advertência que o apóstolo Paulo ele nos deixa para que nós possamos estar vigilantes a respeito da doutrina da igreja, da ortodoxia. Então, o primeiro subtópico, ortodoxia. Ortodoxia significa aquilo que é reto, aquilo que é direito, né? Do grego aí, né, a palavra orto, né, que significa aquilo que é reto, que é direito, né, correto, e doxia, né, que vem da palavra aí da doutrina, né? Então, a doutrina correta, né, ortodoxia, assim como tem a palavra ortodontia, né, que é a dentição correta, né, a ortopedia. Então, a ortodoxia diz respeito à doutrina correta, à doutrina certa. Então, na língua grega, né, do Novo Testamento, esta palavra prefixo orto, né, significa aquilo que é direito, aquilo que é reto e aquilo que é certo. Um dos sintomas da influência da mentalidade pós-moderna no meio cristão é a aversão que alguns cristãos manifestam hoje em relação à ortodoxia bíblica, isto é, a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, o cristão pós-moderno tem a tendência, né, de ignorar e até mesmo criticar a importância da doutrina correta. O termo verdade absoluta causa arrepios em muitas pessoas. E a razão, amados irmãos, é muito simples. Cansados das disputas teológicas intermináveis, a maioria, em relação a doutrinas bíblicas secundárias que marcaram os últimos séculos, muitos cristãos de hoje resolveram tomar uma atitude radical e tola, abraçar a ideia de que o que importa realmente são os relacionamentos corretos e não doutrinas corretas. Porém, a ideia de que uma coisa é mais importante do que a outra é uma premissa absolutamente falsa. Ambas, irmãos, relacionamentos corretos e doutrinas corretas são importantes. E isso não é uma inferência
particular. A própria Bíblia as trata como igualmente importantes e a experiência da vida corrobora. Certo? Alguém pode ser um primor de ortodoxia, mas um péssimo cristão em termos práticos. Então, a ortodoxia, ela tem uma validade muito útil quando ela é acompanhada em termos práticos, quando ela é vivida aquilo que está se ensinando, aquilo que está aprendendo. Aquilo que nós conhecemos, ele é muito proveitoso para a nossa vida espiritual quando aquilo se resulta na nossa vida prática. Não adianta termos a doutrina correta sem tampouco vivermos de uma forma correta, de uma forma que não agrada a Deus. Do mesmo modo também, seria muito difícil, irmão, alguém viver de uma forma correta sem ela ter o conhecimento da palavra de Deus em relação à sua vida espiritual, à sua vida de santidade. Então, o fato de você saber a verdade não impede a pessoa de errar. Nós podemos ver o caso do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. Ele cometeu uma tolice. Ele pecou absurdamente, mesmo sabendo mais do que todos que a sua atitude era reprovável diante de Deus. Por outro lado, aquele que valoriza, o comportamento correto em detrimento da ortodoxia, esquece que é impossível termos um comportamento completamente correto se nos falta a compreensão da verdade. A palavra de Deus diz que o povo dele, ele perecia, ele errava por falta de conhecimento. É justamente por isso que, invariavelmente, aqueles que colocam relacionamentos acima da doutrina aceitam e reproduzem, às vezes, inconscientemente, posicionamentos e comportamentos absolutamente equivocados. Ou seja, ortodoxia e ortopraxia, que é um outro termo onde diz de a prática correta, eles se completam. Então, a doutrina correta, o ensinamento correto, mas a prática correta, eles devem se completar. Para que haja uma ortopraxia, é preciso uma ortodoxia. E para que a ortodoxia gere frutos, é necessário que ela seja encarnada na vida, ela seja presente na vida e ela se manifesta nas pessoas, no crente, no cristão, por meio das suas ações. É necessário que seja algo mais do que mero conhecimento. É necessário que essa ortopraxia, ela seja materializada, ela seja vivida pelo crente, pelo cristão, aonde quer que ele esteja. Não somente no ambiente de culto, mas em todo o lugar que ele estiver, que esta ortopraxia, essa prática correta, oriunda de uma ortodoxia, de uma doutrina correta, ela seja evidenciada por meio das suas ações, por meio dos seus atos. Ortodoxia sem ortopraxia é verdade sem vida. Já ortopraxia nem existe em sua plenitude sem uma ortodoxia, pois não há vida se nós ignoramos a verdade. O próprio Cristo assim afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade ela liberta. E como nós conhecemos a verdade? Por meio da busca, por meio do estudo daquilo que a palavra de Deus está assim a nos ensinar. O segundo
subtópico que fala a respeito da heterodoxia, ela tem o significado diferente, né? Diverso. Na verdade, seria um termo que dá sentido a opiniões diferentes, oposição aos padrões normais ou dogmas estabelecidos. Então, o prefixo da palavra héteros significa diverso. Então, a sã doutrina, ela tem um só parecer, enquanto a heterodoxia, ela implica numa diversidade de opiniões sobre o assunto. Então, na mente de Paulo, era necessário manter a unidade doutrinária da fé cristã e combater com veemência as falsas doutrinas formuladas de conceitos pagãos e filosóficos. Então, Paulo, ele adverte que a ortodoxia da fé cristã, ela deveria sempre ser fortalecida com um ensino sadio e não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, o apóstolo, ele lançou um anátema, né, sobre o falso evangelho. Se alguém vos anunciar outro evangelho diferente, né, do que eu tenho anunciado, seja até anjos, né, seja considerado isso como um anátema, né, como um maldito. Então, para ele, os falsos ensinos eram doutrinas de demônios para corromper a sã doutrina de Cristo. Ele adverte que nós devemos permanecer naquilo que aprendemos do Senhor, naquilo que aprendemos por meio da sua palavra, daquilo que fomos ensinados pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos nossos pastores que preservam a sã doutrina, a palavra de Deus como a nossa regra, né, como a nossa conduta de viver, né, por meio da palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. O perigo da heterodoxia é justamente de vir, né, para o seio da igreja doutrinas que não estão dentro da palavra de Deus. E isto é um ponto fácil, né, para que o liberalismo, né, para que a teologia liberal ela seja absorvida por muitas igrejas, levando a morte espiritual, levando justamente o desacreditar das Escrituras da palavra de Deus, o duvidar da criação, cairmos como nós temos aprendido nas exposições de quarta-feira, para um evolucionismo, para um liberalismo, onde nós não creemos de forma correta nas Escrituras Sagradas, de que existe um Deus Criador, de que os capítulos iniciais de Gênesis foram escritos de forma literal. E aquilo está ali contido, a criação, a obra do Criador. Que isso não foi feito por meio de uma explosão nem de um evolucionismo, mas Deus do nada, por meio da sua palavra, criou os mundos, criou os céus, a terra, criou todo o universo pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra, ele sustenta e subsiste sobre todas as coisas. Que nós possamos focarmos na palavra de Deus, que tenhamos, amados irmãos, uma preocupação de que aquilo que nós aprendemos, aquilo que fomos ensinados, a doutrina correta da palavra de Deus, ela não seja de forma nenhuma trocada por doutrinas, heresias que têm surgido no meio deste mundo nos últimos dias. Isso é um fato, né, que acontece ao longo de toda a história da Igreja do Senhor. Vem muitas das vezes com a roupagem diferente, mas o cerne, né, do veneno, ele está
ele é o mesmo. É justamente de desfazer, né, as obras do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a ameaça da corrupção doutrinária. Então, dentro deste tópico aí, existem 3 subtópicos que vai falar a respeito da advertência do apóstolo, quais eram os problemas de ordem doutrinária e, por último, fábulas e genealogias intermináveis. Então, de uma forma abrangente, nesses 3 subtópicos, nós queremos, nesta manhã, falar a respeito disso. Existe, irmãos, um desinteresse crônico pelas Escrituras. Os poucos que parecem demonstrar interesse a ponto de dedicarem a isso horas de estudo, vão para o lado menos proveitoso que se poderia escolher, passando a discutir sobre questões que são intermináveis e de pouco proveito. E Paulo, ele adverte a Tito e a Timóteo sobre isso também. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele começou pedindo para que ele ficasse em Éfeso e não o acompanhasse na sua viagem para a Macedônia. Timóteo deveria ficar e ordenar que certas pessoas parassem de ensinar falsas doutrinas. Então ele escreve também que essas pessoas se apegavam a discussões intermináveis, que só causavam controvérsias em vez de promover a obra de Deus e a fé. Então, Paulo, ele defende na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículos 5 e 7, ele diz que o objetivo desta instrução, né, o objetivo desta carta, né, por que eu estou te ensinando, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Porque alguns se desviaram destas coisas, se desviaram de uma boa consciência, do coração puro e de uma fé sincera, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Paulo está aqui relatando que muitos têm se desviado do verdadeiro caminho, de ter um coração puro, de ter uma boa consciência em paz e de uma fé genuína, de uma fé sincera, de uma fé verdadeira, e se apegou, se voltou para discussões inúteis, ostentando, né, soberba, querendo ser mestre, mas ele diz que tais pessoas não compreendem, nem sabem o que estão dizendo e fazem afirmações categóricas. Paulo, ele relaciona as falsas doutrinas a essas discussões inúteis e intermináveis. Ele aponta que as pessoas que traziam essas falsas doutrinas tinham a pretensão de serem mestras da lei. Isso nos leva a crer que proibiam vários alimentos e até o casamento, como está lá no versículo 3 do capítulo 4 da primeira carta ao Timóteo. Outros foram para a licenciosidade, dizendo que se o corpo é mau, não importa o que façamos com ele. O que importa é o espírito. Assim, o homem deveria ceder a todos os desejos pecaminosos do corpo, mas edificar seu espírito.
E isso levou os gnósticos a um alto nível de imoralidade. Quando eles dizem que a matéria é má, que a matéria não é boa, né? Os gnosticismos afirmavam estas coisas, que o espírito que é o mais importante, isso levando à imoralidade. E justamente por causa disso, né, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João justamente para combater isso, porque isso levava muitos a acreditar na humanidade de Cristo, na divindade de Cristo. E João, ele escreve o livro justamente para combater isso. Quando ele diz lá no final, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não diferente do que acontece com falsas doutrinas, ela provocava grandes discussões. O homem, ele consegue um grande prazer ao se envolver em debates, em discussões, em discórdias. Isso já é natural da carne do homem a se gloriar, né? a se envolver nestas questões, em debates, em discussões, em discórdias, tudo o que há de ruim em nossa herança adâmica, que é o orgulho, que é a arrogância, que é a altivez, que é a ira, a soberba, a vaidade, um verdadeiro festival de carnalidade que habita o homem caído. E é aflorado nesse tipo de discussão. E William Barclay, né, ele enumera 5 características dos falsos mestres e suas doutrinas. O primeiro, o desejo de buscar novidades. O homem tem esse desejo, né, dentro de si, em querer buscar aquilo que é novo, em satisfazer, né, em querer conhecer novas coisas. Então precisamos entender que a verdade, irmãos, ela não muda. O que muda são os métodos, a forma de apresentar a verdade. Né? Salomão diz que não há nada novo na face da terra. Tudo o que é hoje já foi, e o que vai de ser também já foi. Então, não existe novidade. Nós precisamos entender que a verdade expressa por Deus, ela pode ser apresentada para nós de métodos diferentes. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele é toda a verdade. Ele é toda a sabedoria, toda a plenitude de Deus. E é nele que nós satisfazemos todos os desejos da nossa alma. Ele foi dito desde o princípio até o fim, de várias formas, né? Por meio da sua palavra, por meio da lei, por meio dos sacrifícios, por meio de sombras e figuras. A verdade, ela foi mostrada para nós. E a palavra de Deus diz que nos fins dos tempos, nos últimos dias, Deus, ele falou por meio do seu Filho. Ele, tempos atrás, ele havia falado de várias maneiras e de várias formas, mas nos últimos dias, ele fala pelo seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. A segunda característica dos falsos mestres é a exaltação da mente em detrimento do coração. As falsas doutrinas davam a ideia de um intelectualismo snob. E isso é prazeroso quando as pessoas, elas creem de que aquilo está trazendo, né, uma exaltação
né? Um ganho para a sua mente em detrimento do seu coração. A terceira característica é que existem mais interesses em discussão que em ação. Eles se envolvem em discussões frívolas e abandonam a prática da fé. Quantas pessoas, né, promovem, né, simpósios, promovem eventos justamente para discutir, para conversar, né? Mas poucas ações, poucas profundidades, né? Poucos envolvimento para a missão pela qual Deus assim nos constituiu, de pregarmos o Evangelho, de avançarmos o reino do Senhor, de levar a palavra de Deus ao mundo, aos homens que perecem. E muitas das vezes estamos envolvidos, né, em discussão sem tampouco nenhuma ação. A quarta característica dos falsos mestres é mais atenção à arrogância que à humanidade. O desejo dos falsos mestres é ensinar em vez de aprender. Não tem um coração ensinável, não tem um coração que senta-se para aprender, quer sempre falar, quer sempre ensinar. Porém, a palavra de Deus diz que, como nós lemos aqui, que tais pessoas, elas não sabem nem o que dizem, tais afirmações que fazem. O último característica é o apego ao dogmatismo sem o conhecimento. Eles nada sabem a respeito do que falam, como nós acabamos de falar aqui. Então, estão apegados, né, a dogmas, mas dogmas sem conhecimento, sem profundidade. São superficiais, não vão ao fundo da história, né, da raiz, mas por viver de novidades. Muitos são propagadores de ideias, são, como diz outro, né, papagaios de pirata, né, repetem aquilo que ouve, mas não examinam, não conhecem a história, não conhecem os fundamentos da palavra de Deus, da igreja do Senhor, de como foi que o Senhor, assim, ele deixou para nós, e como vivia os nossos primeiros irmãos, mas se apegam a coisas novas, as coisas de última hora, sem tampouco ter o conhecimento. Então, infelizmente, principalmente entre os jovens, muitos dos que vejo se dedicaram a estudar, a conhecer a Escritura, acabam seduzidos por trilhar esse tipo de caminho. Facilmente, eles se tornam teólogos praticantes e cristãos não praticantes. São seduzidos pelas discussões inúteis e, querendo ser mestres, fazem afirmações categóricas sobre coisas que nada sabem. Essas discussões, elas não promovem a glória de Deus. Elas não edificam o corpo, apenas exaltam a vaidade e a altivez. Esse é um perigo tão sutil e prejudicial à legítima defesa da verdade, que Paulo insiste em alertar Timóteo e Tito repetidamente em suas cartas. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz a respeito da permanência, né, desses dois pastores, aquilo que é útil. Ele diz que nós devemos dar atenção. Nós devemos deixar, né, de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus.
que eles devem rejeitar as fábulas profanas e tolas e exercitar-se na piedade. Quem rejeita a sã doutrina é orgulhoso e nada teme, entende. Esse tal mostra interesse por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, em brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos inconstantes, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 a 5. Paulo diz para que Timóteo evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Por causa disso, alguns se desviaram da fé. Ele diz ainda para que Timóteo não se envolva em discussões acerca de palavras, porque isso não traz proveito e só serve para perverter os ouvintes. Ele diz: evite controvérsias tolas e inúteis, porque você sabe que tudo isso acaba em brigas. A Tito, Paulo ele diz que, da mesma forma, para que Tito evitasse conversas tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quando aquele que provoca divisões, advirta-o a primeira e a segunda vez, depois disso, rejeito. É impressionante, amados irmãos, o fato de alguns se aprofundarem tanto em temas inúteis e deixarem de observar orientações claras e objetivas, como essas que Paulo dá a Timóteo e a Tito. É impressionante dizer também, irmãos, como algumas pessoas querem ser profundas em coisas das quais a Bíblia é rasa, e são rasas em coisas nas quais a Bíblia é profunda. São capazes de se aprofundar, de discutir horas e horas temas sobre os quais não existem elementos bíblicos suficientes para uma conclusão definitiva, mas se perdem em princípios básicos e elementares da fé. Existe uma raiz comum para todos esses debates controversos, inúteis e intermináveis: o selo, a marca de Satanás, que é o orgulho. Como disse C.S. Lewis, o que quero deixar claro é que o orgulho é essencialmente competitivo por sua própria natureza. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por quererem serem mais ricas, por quererem ser mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima do restante dos seres, eliminando o elemento de competição, o orgulho se vai. As pessoas que se deixam seduzir por esse tipo de discussão não estão interessadas em chegar ao conhecimento da verdade. São filhos de Satanás. Da onde o orgulho assim nasceu, de se comparar, de querer ser mais, de querer ser maior. O orgulho é a soberba, a raiz de todo mal, de todo pecado. Elas querem simplesmente mostrar que estão certas e as demais erradas. São as mais espertas
as melhores, quer ser o melhor. Mesmo que alguma verdade fosse exposta em suas discussões, suas mentes estariam obscurecidas pelo obstinado desejo de provarem a sua superioridade intelectual. O que mais entristece em tudo isso é o desperdício intelectual, o desperdício de esforço, de tempo, de energia em algo que não produz vida. Quando os dois discípulos, que foram abordados por Jesus Cristo no caminho de Emaús, quando eles têm a escama dos seus olhos retiradas e percebem que quem lhes falava era o Cristo, eles dizem um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Como está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 32. A exposição correta das Escrituras deve fazer o nosso coração arder, queimar. Ela deve atravessar como uma flecha inflamada que acerta o alvo. Ela deve gerar vida, ela deve gerar alegria, arrependimento, quebrantamento e amor. Deve nos levar a sorrir, a derramar lágrimas ao mesmo tempo. Deve nos levar a olhar o próximo com amor e misericórdia e olhar para nós mesmos como recebedores, imerecidos de uma graça sem a qual seríamos dignos apenas de condenação eterna. Quando a verdade ela é exposta de forma correta, ela só pode gerar em nós humildade, não deixando espaço para o orgulho. Muito me alegrei esta semana quando ouvi uma irmã dizendo que a sua mãe, quando ouviu pela internet a palavra que o pastor ensina às quartas-feiras, que ela ouviu aquela palavra, aquele ensinamento sobre os céus, que ela começou a chorar diante daquela palavra. Então, a palavra expositiva, exposta de uma forma que tem o foco, o coração, a alma das pessoas, de conhecer a Deus e Jesus Cristo, seu Filho. Ela se torna, como nós falamos aqui, como uma flecha que acerta o alvo. Ela produz arrependimento, ela produz quebrantamento, ela produz vida e alegria. Que nós possamos, com muita graça, com muita humildade e com muito amor, expor as doutrinas, a palavra de Deus, de forma como Deus assim se agrada. Focando no reino do Senhor, focando na alma, na vida das pessoas e não no sentido de nos ensoberbecer, de mostrarmos que sabemos mais ou que conhecemos mais, porque Deus assim não se agrada, porque os exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham, Deus assim o exalta. Que nossa palavra possa proceder de um coração sincero, cheio do Espírito Santo, para falarmos aos nossos irmãos, para falarmos à igreja do Senhor, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão diante de nós. Que a nossa preocupação seja a salvação das suas almas, porque Jesus Cristo pagou um preço muito caro para que estas pessoas pudessem alcançar a graça vinda
proveniente da cruz do Calvário. Que Deus possa assim abençoar a sua vida. O último tópico da nossa lição. A igreja é como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Aí, no capítulo 3, da primeira carta de Paulo, o versículo 15, Paulo ele diz: saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo tais palavras para Timóteo, para que ele saiba de que forma, como ele convém andar na casa de Deus, porque é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O apóstolo Paulo apresenta a igreja como uma construção, uma espécie de edificação cujas estruturas estão alicerçadas e fundamentadas na base da verdade, que é Jesus Cristo. Contém ressaltar que não compete à igreja o papel de definir a verdade, mas conhecer a verdade que Deus assim já definiu como verdade. Não compete à igreja o papel de deduzir a verdade, mas acreditar, crer na verdade que Deus já determinou na sua palavra. Não compete à igreja o papel de deter, de segurar a verdade, mas viver e exibir a verdade que Deus já difundiu. Portanto, amados irmãos, o fundador da igreja é o Deus vivo. A fundação da igreja é a verdade que é Cristo. E a função da igreja é portar, é ter, é proteger e propagar a verdade. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja é a portadora da verdade. Sua função é portar, ou seja, ser guardião da verdade divina nesta terra. A igreja, ela deve ser santificar na verdade. Como Jesus disse na sua oração introdutória, intercessória, lá no capítulo 17 de João: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja não deve desfazer da verdade, como está lá em Provérbios, no capítulo 23, o versículo 23. Compra a verdade e não as vendas. Ou seja, não negocie a verdade, não negocie os princípios da palavra de Deus. Permanece naquilo que o Senhor te ensinou, naquilo que o Senhor colocou, naquilo que está nas Escrituras. Não negociemos os nossos valores. Não negociemos a verdade, não nos vendemos por nada. Porque não tem preço aquilo que Deus nos deu de forma gratuita, que é a sua palavra, que é a verdade da sua palavra, que é a verdade do Evangelho. A igreja, ela vive em favor da verdade. Como Paulo escreveu lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, o versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão
pela verdade. A igreja adora a Deus em verdade, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adoramos a Deus por meio das nossas emoções, né? Por meio das nossas gratidão ao Senhor, por meio do nosso espírito, mas também adoramos a Deus em verdade, conhecendo, sabendo a quem adoramos. Foi esta afirmação que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito. Ou seja, há ali uma emoção, há ali um relacionamento, há ali uma vibração, mas também há uma verdade. Há uma verdade, há uma razão. Nós adoramos, nós levantamos as mãos, nós glorificamos a Deus, nós nos regozijamos a Deus, porque conhecemos quem Ele é, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que nos comprou, que nos lavou pelo seu sangue puro e nos constituiu reinos e sacerdotes. É esse que nós adoramos. É esse que nós esperamos e que a nossa alma deve anelar, deve ansiar como uma terra seca, desejosa por água. Isso deve ser o sentimento da nossa alma de amar a esse Cristo, de adorar a Jesus Cristo como o nosso Senhor. A verdade sem amor, ela é um legalismo. E o legalismo, ela mata. E o amor sem verdade é hipocrisia e também mata. Irmãos, imagina o mundo sem a presença da igreja. Imagina o mundo sem a atuação da igreja. Imagina o mundo sem a influência da igreja, sem a contribuição da igreja. Você já imaginou? Seria um total império das trevas, uma total decadência moral e espiritual. Que Deus possa, assim, nos dê graça para que possamos ser igreja, sermos coluna e firmeza da verdade. Nós estamos encerrando esta lição. Mas antes de concluir esta lição, eu quero abrir um espaço agora para que você possa abençoar a obra do Senhor. Ofertar, dizimar, fazer prova do Senhor, são doutrinas bíblicas e santas, e elas devem ser entendidas, compreendidas e devem ser praticadas. Se você sabe que ofertar, que dizimar é a coisa correta e você não faz, é uma ortodoxia. Conhece corretamente, mas não pratica. Mas se você não conhece, hoje você tem a informação, né? O ensino de que isso é bíblico, é da palavra de Deus. E que você possa fazer isso com alegria. A palavra de Deus diz que aqueles que ofertam, aqueles que contribuem, que dar com alegria,
desse Deus se agrada. Então, que você possa, nesta manhã de domingo, no dia da Bíblia, abençoar a obra de Deus com as suas ofertas. E você pode estar fazendo isso por meio dos canais, né, de oferta, né, que aparece abaixo do seu vídeo, por meio das ferramentas, do PicPay, do Pix, ou se você não tem esta opção, né, que você possa assim estar fazendo, entregando na igreja. E que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser agraciado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele se revelou a João na ilha de Patmos e ordenou-lhe que ele enviasse cartas a igrejas da Ásia Menor. E nessas cartas, Jesus ele elogia as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Ele elogia e censura as igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sara. E ele censura a igreja de Laodiceia. Quanto à igreja de Éfeso, Jesus ele a elogia pelo seu zelo com respeito à sã doutrina. A igreja de Éfeso, ela não aceitava as inovações dos falsos apóstolos e colocava à prova os falsos mestres que tentavam, como lobos, devorar as ovelhas de Cristo. Aquela igreja se posicionava firmemente contra aqueles que tentavam induzir o povo à imoralidade, mantendo-se íntegra na fé e sólida em suas convicções teológicas. Porém, na mesma medida em que mantinha a sua ortodoxia, perdia a sua piedade. Colocava em alto relevo seu zelo pela verdade, mas se descuidava na sua devoção a Jesus. Acabou descambando para uma ortodoxia morta e sem vigor. A ortodoxia é boa, inegociável e vital para a igreja, mas sem o amor, a ortodoxia se torna morta e uma ortodoxia morta, ela mata. Precisamos, irmãos, ter o conhecimento da verdade, porém, ter o cuidado para não extinguir o Espírito. Devemos estar calçados com as verdades, mas também firmados no amor. Precisamos da sã doutrina e também da devoção. Verdade e amor e piedade precisam caminhar de mãos dadas. Que Deus abençoe a sua vida neste domingo e que o Senhor fale ao seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esta manhã, por este domingo, e que o Senhor possa abençoar a vida e as famílias e as pessoas que assistem a esta aula e ouvem a Tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.